Era para ser só mais um domingo normal. Aquele tipo de dia em que a gente se arrasta até a casa da sogra, sorri por obrigação, finge que está tudo bem, come o assado de sempre e espera o tempo passar. Eu já tinha me acostumado com o teatrinho. Me maquiar para aguentar comentários passivo-agressivos, segurar a mão do meu marido embaixo da mesa quando ela começava a jogar suas indiretas envernizadas com falsa educação. Não era fácil, mas a gente sobrevive. Até aquele domingo. A casa dela estava mais silenciosa do que o normal. Não era silêncio de paz. Era aquele tipo de quietude tensa, como se algo tivesse quebrado por dentro e todo mundo estivesse tentando disfarçar. O rosto dela estava diferente. Sem maquiagem, olheiras fundas, o batom mal passado como se tivesse desistido de se importar. Ela que sempre fez questão de parecer impecável. Senti um arrepio. Algo estava errado. Minha sogra sempre se vendeu como uma mulher poderosa. Daquelas que entram em qualquer lugar com salto alto e nariz erguido. Empresária, investidora, visionária, como ela gostava de dizer. Com um prédio comercial no centro da cidade que ela jurava ser sua obra-prima. A aposentadoria perfeita. Ela falava disso como quem descreve um filho. Esse prédio vai me manter até os 100, dizia, entre goles de vinho caro e ostentação. O meu marido, por outro lado, sempre ficou numa posição estranha entre admiração e submissão. Nunca vi ele discordar dela. Sempre acatava tudo, desde opiniões sobre a cor das paredes da nossa casa até decisões importantes da nossa vida financeira. Eu reclamava, claro, mas ele dizia: "É minha mãe, ela só quer ajudar." Eu queria acreditar que era isso mesmo. Algumas semanas antes daquele domingo, começaram a aparecer sinais de que o tal império estava ruindo. O elevador do prédio que vivia quebrando, inquilinos saindo sem dar satisfação e uma movimentação estranha de advogados entrando e saindo da casa dela. Perguntei para o meu marido. Ele desconversou. Disse que era besteira, que ela estava apenas reestruturando. Mas ele não olhava nos meus olhos quando dizia isso. Comecei a ter pesadelos. Sonhava que a gente perdia a casa, que ela vinha morar com a gente e que tudo desabava. Acordava suando com o coração disparado. Não porque eu odiava minha sogra. Apesar das diferenças, eu a respeitava. Mas porque havia algo de doentio na forma como ela entrava na nossa vida sem pedir permissão, e no quanto meu marido era incapaz de estabelecer limites. Na semana do tal almoço, meu marido ficou estranho. Evitava contato visual, ficava horas no celular, cochichava no corredor. Na sexta-feira à noite, o ouvi discutindo com alguém no viva voz. "Não tem como! A gente não pode assumir isso!" Ele gritava. Quando perguntei, ele mentiu. Disse que era problema no trabalho. Mas o olhar dele dizia outra coisa. Medo. Naquela noite, eu fui dormir com um nó no estômago. Senti que algo muito grande estava vindo. E não ia ser bom. No sábado, ele ficou o dia todo fora. Só voltou à noite, quieto. E no domingo, quando entramos no carro para ir ao almoço da sogra, ele não disse uma palavra. Enquanto estávamos no carro, o celular dele tocou. Era o nome de um banco que eu conhecia bem. Era onde tínhamos nossa conta conjunta. Ele atendeu na hora. O rosto ficou pálido. Sim, eu sei. Estamos avaliando opções." Ele dizia como um adolescente pego fazendo algo errado. Quando desligou, eu perguntei o que estava acontecendo. Ele respirou fundo e disse: "Depois do almoço a gente conversa." Eu já sabia. Não o quê, mas que aquilo ia mudar tudo. E não me enganei. Chegamos na casa da sogra. Todo mundo estava lá. Cunhados, tios, primas, até uma amiga antiga dela que eu nem sabia que ainda tinha contato. Todos com a mesma expressão tensa. Nos sentamos. O almoço foi servido, mas ninguém comia, ninguém falava. E então, ela se levantou. "Eu tenho algo importante para dizer, e preciso que vocês escutem até o fim." E ali, como quem joga uma granada numa sala cheia de gente, ela soltou: "Eu perdi tudo. Investi no prédio sem cobertura, tomei empréstimos, garanti com meu nome e... agora estou devendo 30 milhões de dólares. Não posso pagar. O banco vai executar meus bens. Minha casa vai ser penhorada. Então vim aqui porque preciso de uma solução." Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Eu senti meu coração parar por alguns segundos. Ela continuou, olhando diretamente para mim. "Então é isso. Ou vocês pagam a dívida, ou eu venho morar com vocês. Escolham." E foi ali, sem pensar duas vezes, que eu soltei: "Olha, acho melhor a gente começar pelo divórcio, né?" Cá! Foi um riso nervoso. Um riso desesperado. Mas o impacto foi imediato. Todos ficaram em choque. Meu marido olhou para mim como se eu tivesse esfaqueado ele. Minha sogra arregalou os olhos. E por um segundo, eu senti uma estranha sensação de alívio. Eu disse em voz alta o que ninguém tinha coragem.
Depois daquela bomba no almoço, ninguém conseguiu fingir que era só mais um domingo. As palavras dela ainda ecoavam na minha cabeça. Ou vocês pagam a dívida, ou eu venho morar com vocês. Como se isso fosse uma escolha razoável. Como se a vida da gente estivesse ali, num leilão emocional. Meu riso nervoso, que escorregou sem freio da minha boca, foi o estopim. O clima desabou. Mas não acabou ali. Mais tarde, ela me chamou para conversar a sós na varanda. Com a mesma calma cirúrgica de quem sempre soube manipular, ela disse: Eu sei que parece absurdo, mas veja bem, isso tudo foi por vocês também. Pensei no futuro da família. Com o prédio, todos poderiam ter renda, segurança. Agora, se cada um der um jeito de ajudar, eu me reergo. Vocês não vão deixar uma senhora falida, vão? Era uma chantagem emocional, disfarçada de nobreza. E o mais assustador, ela acreditava mesmo estar fazendo o certo. Quando voltamos para a sala, o clima já não era de tensão, mas de espanto congelado. Ninguém dizia nada, como se as palavras fossem armadilhas. Meus cunhados evitaram me encarar. As esposas deles cochichavam entre si, como se minha reação tivesse sido a verdadeira ofensa, não a proposta surreal da sogra. O mais curioso foi perceber como, em vez de se indignarem com a dívida de 30 milhões de dólares, a maioria ficou chocada com a minha resposta. Não com a dívida, não com o colapso financeiro, mas com o fato de eu ter sugerido divórcio, como se fosse mais aceitável vender a alma para salvar o ego da matriarca do que romper com o que não dá mais. Ali percebi. A verdade não dói. Ela destrói fachadas. O caminho de volta para casa foi em silêncio. Eu só ouvia a respiração pesada dele, como quem estava prestes a explodir e se segurava. Quando entramos, ele foi direto para o banheiro. Ficou lá trancado uns 20 minutos. Quando saiu, os olhos vermelhos denunciavam que chorou. Você precisava dizer aquilo na frente de todo mundo? Ele perguntou com uma voz baixa, quase infantil. E ela? Precisava colocar isso no colo da gente como se fosse nossa culpa? Respondi. Ele não respondeu. Sentou no sofá, abaixou a cabeça, passou a mão nos cabelos e ficou assim por horas. E eu fiquei ali, sentada no outro canto, me perguntando: em que momento ele deixou de ser meu parceiro para ser mais um dos súditos dela? As noites seguintes foram um campo minado. Ele tentava justificar. Dizia que a mãe estava desesperada, que não tinha mais ninguém. Eu respondia que isso não era motivo para colocar a nossa casa em risco. A discussão voltava sempre para o mesmo ponto: lealdade versus sobrevivência. Uma madrugada, acordei com ele no telefone. Estava chorando, falando baixo. Ela não vai perdoar. Ela vai dizer para todo mundo que eu abandonei ela. Ouvi aquilo e me deitei de novo, mas as lágrimas escorreram silenciosas. Não de tristeza, de cansaço. Eu estava esgotada de ser a única a ver que essa relação era uma prisão com correntes douradas. A partir daí, começaram as ligações. Primeiro do irmão mais velho dele, depois da tia, e até da prima que mora fora e nunca se mete em nada. Todos tinham um tom similar. Você precisa entender o lado da sua sogra. Como se o que ela fez fosse apenas um erro calculado, uma aposta mal feita. Ninguém falava do fato de que ela hipotecou tudo, sem consultar ninguém, com um ego maior do que o prédio que faliu. Eu comecei a me sentir uma intrusa na própria vida, como se a família dele fosse uma seita e eu, a única herege. Cada telefonema era um lembrete. Eu não fazia parte daquele sistema. Nunca fiz. Na semana seguinte, ela veio até nossa casa, sem avisar, trazendo 2 malas. Entrou como quem já se sentia dona do espaço. Disse apenas: decidi. Vou ficar aqui. É temporário, claro. Até eu conseguir resolver tudo. Meu marido não disse nada. Congelou. Eu senti o chão desaparecer. Ela foi direto para o quarto de hóspedes. Se instalou como se estivesse num hotel 5 estrelas. Eu subi para o quarto e fechei a porta. E foi ali, sentada na beira da cama, que tomei a decisão. Desci. Encontrei os dois na sala. Ela com um copo de vinho, ele sentado como um menino perdido. Falei calma, mas firme. Não vai ter dívida paga. E também não vai ter você morando aqui. Porque eu vou embora. E você decide. Fica com ela ou vem atrás de mim. Mas eu me recuso a viver sob chantagem. Isso não é família. É prisão. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Mas pela primeira vez em semanas, eu senti que estava me libertando. Depois do que eu disse, um silêncio cortante tomou conta da casa. Nem grito, nem choro. Apenas aquele vazio pesado que antecede uma mudança irreversível. Minha sogra me olhou com uma mistura de desprezo e surpresa. Ela não esperava que eu tivesse coragem. Talvez me visse como uma peça fraca, fácil de manipular, como tantas outras ao redor dela. Meu marido, ele só baixou os olhos. Não reagiu. Não me pediu para ficar. Não a mandou embora. Nada.
Era como se estivesse paralisado entre dois mundos, sem forças para escolher. Aquela inércia dele foi mais dolorosa do que qualquer insulto, porque naquele momento, entendi. Eu estava sozinha naquela guerra. Nos dias seguintes, a convivência virou uma tortura silenciosa. Minha sogra continuava agindo como se estivesse em um spa, dormindo até tarde, cozinhando suas comidas preferidas, dando ordens veladas. E eu me recolhi. Evitava cruzar com ela. Falava o mínimo possível com meu marido. Começamos a dormir em horários diferentes, comer separados, como dois estranhos. Ele tentava manter uma normalidade forçada. Comentava sobre o tempo, perguntava se eu queria algo do mercado. Eu respondia com um não seco. Sabíamos que havia uma bomba entre nós, mas nenhum dos dois queria ser o primeiro a tocá-la. E no meio disso tudo, nosso filho assistia tudo em silêncio, com olhos grandes demais para tanta atenção. As visitas começaram a se tornar frequentes. A irmã dele aparecia com bolos e conselhos disfarçados de gentileza. Ela está fragilizada, você entende, né? Não podemos deixá-la sozinha agora. O irmão, mais direto, chegou a dizer: Você está exagerando. Família é isso. Aguenta junto. Cada palavra dessas me feria como navalha. Ninguém se perguntava o quanto eu estava suportando. Ninguém me ofereceu um ombro. Ao contrário, todos vieram cobrar paciência, como se eu fosse o obstáculo para a reconstrução daquela matriarca falida. Como se eu tivesse a obrigação de abrir mão da minha dignidade para manter a ilusão de que aquela família ainda era funcional. Numa noite, minha sogra veio até mim, sozinha. Entrou no quarto sem bater. Sentou na poltrona como se aquilo fosse normal. E disse: Você acha que ele vai te escolher no final? Ele é meu filho, meu sangue. Você é só uma fase. Já vi isso antes. Todas passam. E todas vão. Fiquei sem ar. Foi a chantagem mais nua e crua que já ouvi. Ela estava me dizendo que minha presença era temporária, substituível, que o amor dele por mim jamais superaria a lealdade que ela exigia. E ela dizia isso com um sorriso frio de quem sabe manipular corações. Mas naquele momento, algo em mim se quebrou. Ou talvez tenha se libertado. Porque eu finalmente parei de tentar. Parei de lutar contra uma estrutura que sempre esteve contra mim. Nosso filho tinha apenas 7 anos. Pequeno demais para entender toda a complexidade, grande o suficiente para sentir o clima pesado. Um dia me perguntou: Mamãe, você brigou com a vovó? Por isso você fica triste? Tive que segurar o choro. Respondi com carinho, mas firme. Às vezes, filho, adultos precisam se afastar de coisas que machucam, mesmo que sejam da família. Ele assentiu, em silêncio. Mas aquela conversa me perseguiu por dias. Eu queria protegê-lo, mas também sabia que não podia ensinar a ele que aceitar abusos é o caminho para manter a paz. Ele precisava ver que a mãe dele também sabia dizer basta. Na manhã de uma terça-feira qualquer, acordei cedo. Antes de todos. Olhei ao redor e vi tudo o que eu tinha construído. Meu lar, meus móveis, as fotos, a cama. Mas também vi as rachaduras. A sujeira emocional que ninguém mais queria limpar. Fiz uma mala pequena, peguei algumas roupas, documentos, o tablet do meu filho. Deixei um bilhete na mesa da cozinha. Não é falta de amor, é excesso de dor. Preciso respirar. Vou para um lugar seguro com nosso filho. Quando você estiver pronto para escolher com o coração, e não com medo, sabe onde me encontrar. Levei nosso filho para casa da minha irmã, em outra cidade. Liguei para o meu marido do caminho. Falei que ele podia ver o menino quando quisesse, mas que eu precisava desse espaço. E que se ele escolhesse continuar com aquela dinâmica, com aquela chantagem disfarçada de família, eu não voltaria mais. Ele chorou, pediu tempo. Mas eu já sabia. Se ele não agisse agora, já teria feito sua escolha. A casa da minha irmã era pequena, mas acolhedora. Um quarto para mim e meu filho. Refeições simples, mas feitas com afeto. O silêncio ali era diferente. Não me sufocava. Me permitia respirar. Mesmo assim, recomeçar foi uma ilusão difícil de sustentar. Eu não estava inteira. Era como se minha alma ainda estivesse presa naquela sala de estar, entre malas, olhares de julgamento e uma mulher que nunca me aceitou. Durante os primeiros dias, acordava assustada, como se tivesse feito algo errado, como se estivesse fugindo de um crime. Mas aos poucos, fui entendendo que o erro não era meu, que fugir de um ambiente tóxico não é covardia, é sobrevivência. Ainda assim, meu coração vivia em guerra, porque mesmo com tudo que passei, eu ainda amava meu marido. E isso era o mais cruel. Ainda havia amor em mim, apesar de tudo. Ele começou a me mandar mensagens 2 dias depois. Nada elaborado apenas. Sinto sua falta. Depois, a casa está vazia sem vocês. E então, acho que cometi um erro, mas em nenhum momento dizia o que ia fazer.
Não falava em mandar a mãe embora. Não dizia que ia lutar por mim. Apenas se lamentava, como quem espera que eu fizesse todo o trabalho emocional por ele. Um dia, liguei. Falei claramente. Não posso voltar para uma casa onde sou invisível. Você precisa escolher. Ele chorou. Disse que era difícil, que ela estava doente, que não tinha para onde ir. E ali percebi. Ele não estava tentando me reconquistar. Estava tentando aliviar a própria culpa. A indecisão dele era o maior não que eu podia receber. Foi aí que começou a Segunda Guerra. A pública. Alguém da família, nunca soube quem, começou a espalhar a história. Mas claro, contada do jeito conveniente. Ela abandonou o marido quando a sogra mais precisava. Largou tudo por orgulho. Até um post no Facebook de uma prima dizia: família é para se manter unida nas tempestades, não fugir delas. E então começaram os comentários. Alguns me defendiam, mas a maioria me atacava. Dizia que eu era egoísta, ingrata, que sogra é mãe também, que o marido precisava de mim. Ninguém perguntou o que eu senti. Ninguém quis saber o que eu vivi. Vi meu nome ser jogado em discussões públicas como se fosse personagem de novela. E aquilo me feriu. Porque, por mais decidida que eu estivesse, por dentro, ainda doía. Decidi seguir em frente. Procurei uma advogada e iniciei o processo de divórcio. O momento mais simbólico foi assinar meu nome naquela petição. Era como selar o fim de uma vida que eu não queria mais viver. E também, de certa forma, um luto. Eu não estava só me separando de um homem. Estava me libertando de uma família inteira, que sempre me viu como ameaça. Minha sogra, ao saber da notícia, mandou uma mensagem direta. Parabéns. Destruiu uma família. Espero que valha a pena. Engraçado como ela falava em família só quando lhe convinha. Quando era para decidir por mim, por nós dois, ela se colocava acima de tudo. Mas quando eu reagia, aí sim, a família virava escudo. Comecei a ter pesadelos. Acordava ouvindo a voz dela. Aquela voz fria, cheia de certezas e desprezo. E mesmo longe, mesmo sem contato, ela ainda conseguia me assombrar. Foi minha advogada quem descobriu. Nos papéis bancários, nas procurações antigas, nos registros de movimentações financeiras. Ele tinha assinado documentos em nome da mãe, garantido empréstimos, colocado o nome dele como fiador, e, por tabela, o nosso. Confrontá-lo foi devastador. Liguei, exigi respostas. Ele chorou. Disse que foi pressionado, que fez isso antes de tudo acontecer, que achava que dava conta. Você hipotecou a nossa vida e nem me contou, eu disse. Eu não queria te preocupar. Acreditei que tudo ia dar certo. Ele respondeu. Ali entendi. Eu não era parte da vida dele. Era uma espectadora. Ele tomava decisões que afetavam tudo que construímos. E escondia. Para me proteger. Mas no fundo, era só medo de encarar as consequências. Ele não me protegeu. Me traiu com o silêncio. E como se tudo isso não bastasse, veio o golpe final. Um mês depois, recebi uma carta. Sim, uma carta. Escrita à mão, com a caligrafia impecável da minha sogra. Dizia o seguinte: já que você quer tanto se separar, vou fazer um acordo. Eu saio da casa, deixo seu marido em paz e você assume metade da dívida. Afinal, vocês eram casados. É justo, não acha? Li aquilo 3 vezes. Era inacreditável. Ela estava me oferecendo um acordo de paz, em troca de eu carregar nos ombros metade do abismo financeiro que ela mesma cavou. Era surreal. Mas ali, pela primeira vez, não chorei. Não tremei. Rasguei a carta. Queimei. E naquele fogo, deixei ir toda a culpa, o medo, a vontade de agradar. Porque eu entendi, finalmente, algumas pessoas não querem ajuda. Elas querem controle. E eu não sou mais parte desse jogo. A escolha final, por mim, pelo meu filho, chegou o momento de escolher. E dessa vez, não havia mais meio termo. Não dava para esperar que ele mudasse, que ela sumisse, que a dívida evaporasse. Eu não podia mais viver num futuro condicionado a promessas que nunca se cumpririam. E principalmente não podia ensinar meu filho a aceitar uma vida onde a própria dignidade era moeda de troca. Fui ao cartório. Assinei os papéis do divórcio. Levei meu filho comigo, não para presenciar, mas para estar perto. Depois fomos ao parque. Ele brincou no escorregador e me chamou. Olha, mamãe. E eu olhei. E ali, com o sol batendo no rosto dele, eu entendi. Essa era a única escolha possível. A que nos libertava. Deixei de ser esposa. Deixei de ser nora. Mas recuperei o papel mais essencial da minha vida. Ser eu. Inteira. Por mim. Por ele. A derrocada da sogra. De milionária à humilhação pública. Não demorou muito para a queda dela se tornar notícia. A imprensa local adorava histórias de empresários em decadência. Manchetes como "Mulher que construiu império perde tudo após colapso financeiro" circularam por semanas.
Teve processo, penhora, leilão. O prédio foi vendido por 1/3 do valor. Descobriram fraudes. A máscara caiu de vez. E eu não senti prazer. Senti tristeza. Porque no fundo ela acreditava mesmo que era invencível. E agora estava sozinha, exposta, sem aliados. Os filhos sumiram. Os amigos silenciaram. O que sobrou foi só a sombra da mulher que um dia desfilava com salto alto e nariz empinado. Ela caiu do pedestal que ela mesma construiu. E ninguém estava lá para ampará-la. O reencontro com o marido. E a verdade nua. 1 ano depois, nos encontramos por acaso. Supermercado. Ele estava mais magro, o rosto abatido, como quem envelheceu 10 anos em 12 meses. Cumprimentou com um oi tímido. Falei oi de volta. Meu filho correu para ele. Se abraçaram. Foi bonito e triste ao mesmo tempo. Tomamos um café depois. Ele me pediu desculpas. Verdadeiras dessa vez. Disse que agora entendia tudo. Que demorou, mas enxergou a prisão que viveu a vida inteira. Contou que a mãe foi morar com uma prima distante, em outra cidade. Que está isolada, doente. E que ele está tentando se reconstruir. Sozinho. Eu ainda te amo, ele disse. Eu também. Mas agora, de um jeito diferente. Respondi. Ele entendeu. E pela primeira vez em muito tempo, conversamos sem peso, sem cobrança, sem feridas abertas. Reconstruindo a vida sem me desculpar, comecei a dar aulas. Abri um pequeno ateliê. Voltei a pintar, coisa que não fazia desde a faculdade. Era libertador criar algo só meu. Sem pedir permissão, sem justificativa. Cada pincelada era um grito de independência. Meu filho cresceu mais leve, sorri mais. E começou a fazer perguntas sobre aquele tempo em que a vovó morava com a gente. Respondo com cuidado, mas sem mentiras. Ele precisa saber. Precisa entender que romper ciclos é um ato de coragem, não de rebeldia. Aprendi a dizer não sem culpa, a amar sem me anular. E, principalmente, a me escolher todos os dias, mesmo quando o mundo diz o contrário. A última conversa com ela me ligou. Uma única vez, meses depois. A voz mais fraca, mais humana. Queria dizer que eu errei. Muito. E que, no fim, você foi a única que teve coragem de fazer o certo. Fiquei em silêncio por alguns segundos. O perdão ainda estava em processo dentro de mim. Mas aquela frase mexeu. Porque ali, pela primeira vez, ela falou como uma mulher. Não como uma rainha destronada. Não pedi desculpas. Não disse que estava tudo bem. Só respondi. Espero que você encontre paz. Do seu jeito. Desligamos. E nunca mais nos falamos. O que ficou e o que nunca mais vai voltar. Ficaram as lembranças, as noites em claro, as discussões sufocadas, mas também ficaram as escolhas certas. As cicatrizes não sumiram, elas me lembram do caminho percorrido. O que nunca mais vai voltar é a ingenuidade de pensar que amor basta, que família é sinônimo de segurança, que calar é proteger. Aprendi que não dá para salvar quem não quer ser salvo, e que às vezes o maior gesto de amor é partir. Hoje, quando olho para trás, não vejo fracasso, vejo libertação, porque sobreviver àquilo tudo me fez forte. E não, eu não destruí uma família. Eu reconstruí a minha, do zero, com verdade. Se desejar, posso formatar toda a história em um único documento, ou ajudar com sugestões para roteiro de vídeo, narração ou visual. Quer que eu faça isso?